dia depois aí da eliminação, agora é hora de catar os cacos, porque, como diz o Cazuza, o tempo não para, né? Gostando a gente ou não, a vida segue e a gente tem que continuar. O Vasco ainda tem objetivos na temporada, não apenas a pontuação logo para esquecer essa questão de rebaixamento, mas ainda dá para buscar competições sul-americanas. A própria Sul-Americana hoje, se o campeonato acaba, o Vasco já estaria classificado, mas se o Vasco conseguir pegar o jogo do Atlético Mineiro como parâmetro e voltar a jogar o futebol que colocou o Vasco nessa semifinal, antes da gente pegar essa sequência de 8 jogos sem vencer, o Vasco estava 9 ou 8 jogos sem perder, a gente pode ter uma arrancada nessa reta final e quem sabe não é o que eu espero, mas dá até para beliscar ainda uma vaga de Libertadores, eu até explico. Eu fui dar uma olhada com calma na tabela, que a gente é tão traumatizado, a gente só olha para baixo. Mas o Vasco tem um jogo atrasado quinta-feira, ganhando do Cuiabá, o Vasco vai a 40. E aí qual é o cenário? O Vasco fica a 4 pontos hoje do Cruzeiro, que é o 8º. E aí qual é o detalhe? Há a possibilidade ainda de serem abertas até 3 vagas aí para a Libertadores. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, ele vai abrir uma vaga, porque com certeza o Botafogo acaba entre os 6. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, que ninguém aqui torce e quer isso, o Flamengo também muito provavelmente termina entre os 6 e abre mais uma vaga. E tem um detalhe aí, nessa corrida pelas vagas extras, a gente tem o Cruzeiro, que é o 8º colocado, que caso ele vença aí a Sul-Americana, ele também desbloqueia uma vaga, ou pelo menos não ocupa a vaga dessa galera que está do 7º para baixo, tá bom? Então, existe sim essa possibilidade. É o que eu acredito? Não. Eu acho que é fazer a pontuação para se livrar aí definitivamente de qualquer chance de queda e, ao mesmo tempo, garantir a vaga na Sul-Americana. Mas, se o Vasco tiver uma arrancada consistente e forte no final do campeonato, dá. Então, nosso ano não acabou. Tá tudo isso em aberto. Luta contra o rebaixamento, Sul-Americana e num cenário pequeno, ainda aqui, dependendo de várias outras combinações, até uma possível Libertadores, tá bom? Então vamos focar, tá todo mundo chateado com a eliminação de ontem, mas o ano não acabou. Nós temos ainda 9 jogos para encerrar a temporada e a gente precisa se recuperar, porque se a gente entrar numa atmosfera de debilidade aí, de se entregar, meu irmão, aí o time vai continuar tomando cacete, aí já sabe qual pode ser o final, tá bom? Então, vamos virar a chave agora, e aí para botar uma pedra no jogo de ontem, vou falar até pouco nesse vídeo aqui, o que eu tinha muito para falar, eu já falei bastante nesse preâmbulo inicial, a gente vai ouvir o Paiva falando da partida. Antes, dá aquela moral, sei que você tá chateado, mas deixa o like aí no vídeo, quem não é inscrito, tá chegando pela primeira vez também, aproveita e se inscreve aí no canal e siga o nosso perfil oficial lá no Instagram. Tem um jogo importante hoje aí, Flamengo, o Corinthians pela Copa do Brasil. Tem também o último jogo da rodada entre Palmeiras e Juventude. É importante o Palmeiras vencer, porque o Juventude, se vencer, empata com o Vasco em número de pontos, não nos passa pelo número de vitórias, mas pra gente uma derrota do Juventude é bom negócio, pensando em olhar para baixo e ter concorrência por vaga ali de Sul-Americana também, tá bom? Então, quer fazer sua apostinha, vai lá na Betfair, se cadastre no link aqui do primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Na Betfair você tem muitos benefícios, é a patrocinadora master do Vasco, fortalecendo a Betfair, a gente está fortalecendo o Vasco por tabela também. Você tem o direito nos 40 primeiros dias ali do seu cadastro a participar de 10 superpreços, que são as promoções que eu trago para vocês. Quem ontem participou, botou dinheiro no bolso, botou 10 reais, voltou 40. O Vasco marcou o gol contra o Atlético Mineiro. Sempre tem superpreço, tem super cotação, pagamento através de Pix, tem muitas vantagens, beleza? Então você que gosta de apostar, faz aí o teu cadastro lá na Betfair. Pode ir, vou apostar hoje não, mas já faz lá, deixa feitinho quando você quiser, seu cadastro está feito. Beleza? Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade. Você pode ganhar, mas também você pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, vamos ouvir o Paiva aqui, de cara, primeiro, falando do sentimento que ele ficou com a eliminação
do Vasco ontem. Ele foi questionado se o Vasco bateu no teto, e é a minha opinião, eu acho que de fato a gente bateu no teto. Ontem, mesmo o jogo tendo sido parelho, o Vasco até poderia de fato ter se classificado. O Verrez teve a oportunidade de fazer outro gol, o Puma. Eu revi o lance do gol, a galera fala que o Léo deu um pouco de espaço, ou até o Esforza, mas o chute ia pegar no João Vitor. Reveja o lance com calma, a bola ia pegar no João Vitor, o João Vitor sai da bola, com medo da bolada, ele se afasta e a bola passa aqui. Se o João Vitor fica parado, ele toma a bolada. Ali pelo menos ia para os pênaltis, mas enfim, já passou. Não vou ficar aqui apontando o dedo para A, B, C ou D. O Léo Jardim para mim está adiantado. Se ele está mais colado para trás do gol, ele consegue fazer a defesa. Mas, enfim, são jogadores aqui que tem mérito, não vou entrar nessas de ficar criticando não, mas são observações a se fazer. Mas o Paiva foi questionado se o elenco do Vasco não bateu no teto, se a eliminação não tem a ver com isso, com a disparidade entre as equipes. Ontem, por exemplo, a gente viu os jogadores sendo ressuscitados aí como o Rossi. Enfim, o Paiva vai ser questionado por isso. E ele vai falar também que ficou satisfeito aí com o jogo defensivo do Vasco, e vai analisar o gol, que eu acabei de citar para vocês aqui. Muita gente apontou um pouco do dedo pro Léo, mas eu acho que o Léo fez muito bem o papel dele ontem. Praticamente anulou o Hulk. Na única jogada que o Hulk teve um pouquinho mais de espaço, ele fez o gol. Os jogadores acima da média, uma hora ou outra eles conseguem no jogo arrumar um espaço, cara. Ninguém, não tô comparando, pelo amor de Deus. Era impossível 90 minutos você anular um Hulk, ou um Edmundo, um Romário, para não falar desses jogadores muito extra sério. Vamos ver para jogadores muito bons, mas numa categoria abaixo. Cara, o Paulinho, o Hulk, são jogadores que dificilmente, pelo menos uma, duas vezes no jogo, ele não vai ganhar do adversário. O talento vence, gente. Não adianta achar que você vai fazer o esquema tático possível, tu vai botar um cara ali, e ele vai anular o cara o jogo inteiro. Entendeu? Poderia aquela finalização ter ido para fora, o cara ter chutado na arquibancada, e ontem o Vasco teria ido para os pênaltis, talvez classificado ou não, e o elogio seria que o Léo botou o Hulk no bolso, mas uma única jogada que ele teve um pouquinho mais de espaço, ele fez o gol. Vamos lembrar que o adversário também tem mérito. A gente sempre fala as coisas sobre a nossa perspectiva de vascaíno, mas tem um outro time do outro lado também, que é importante a gente falar, tá? Então eu vou deixar com vocês o Paiva fazendo essa salada de frutas aí. Sentimento pela eliminação, se o elenco bateu no teto e se ele ficou satisfeito com a atuação do sistema de defesa do Vasco como um todo. Ele aproveita e cita o gol. Com vocês, Rafael Paiva. O sentimento é de muita tristeza, né? Porque acho que a gente fez um grande jogo hoje, né? A gente conseguiu fazer o que a gente planejou, a gente lutou muito, a gente buscou o gol o tempo todo, acho que a gente criou muitas situações de gol, a gente conseguiu neutralizar o Atlético, que é muito difícil, a gente conseguiu ter um volume de finalizações no nosso gol muito baixo até o lance do gol, e a gente fica muito frustrado porque realmente hoje foi um jogo que a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente acredita, o espírito que a gente acredita que tem que colocar no jogo, as oportunidades de gol que a gente criou e a bola não entrou. Então a gente sai com um sentimento de frustração, porque no mínimo o pênalti eu acho que a gente merecia, né? E tomar um gol no final do jogo é muito frustrante, mas o sentimento de orgulho da equipe, do que eles produziram hoje, do que a gente tentou fazer, do quanto a gente jogou, né? Então orgulho pela equipe, pelo grupo que a gente tem, o quanto a gente honrou a camisa do Vasco nesse jogo. A gente demonstrou que a gente poderia ter ganho do Atlético Mineiro, né? Que para mim é uma equipe extremamente talentosa, com muito recurso, com muitos jogadores de nível muito excelente, assim. Então, o que fica para mim é que a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual, né? Sabendo que a gente tem que competir muito, entendendo as nossas fragilidades, mas com total capacidade para ganhar de qualquer equipe no Brasil. Acho que o Vasco tem que ter isso na cabeça, essa mentalidade, né, lutando muito, brigando muito, como é o DNA do Vasco, com jovens jogadores de base, mas com capacidade para ganhar de qualquer equipe, como a gente poderia ter ganhado do Atlético hoje. Então acho que é esse sentimento que fica, e a gente poderia ter chegado na final. Acho que a gente poderia ter levado mais, se a gente sustentasse ali mais 10 minutos talvez para o pênalti, se a gente conseguisse
converger em gol, a chance que a gente poderia ter ganho o jogo por mais de um gol, mas o futebol é assim, o Atlético é extremamente qualificado, mas a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual. Eu achei que a gente fez um grande jogo defensivamente, acho que a gente conseguiu neutralizar um ataque que tem Hulk, Paulinho, Scarpa e todos os outros jogadores do Atlético, Vargas, né, que entrou depois. Então, são grandes jogadores. Eu acho que a gente fez um grande jogo defensivamente. A gente conseguiu neutralizar muito bem o Atlético, mas é o jogo. É uma bola que o Hulk conseguiu virar, ele conseguiu colocar a bola no ângulo, né? São coisas que a gente não controla. A gente não consegue controlar o jogo todo. Mas eu acho que defensivamente a gente fez um jogo muito sólido hoje. Demonstra uma evolução, a gente oscilou, principalmente nos últimos jogos, principalmente o último jogo contra o São Paulo, né? Oscilamos muito defensivamente para baixo, mas esse jogo eu saio com o sentimento que a gente fez um grande jogo defensivamente, a gente foi muito forte, a gente foi muito coeso e a gente tem que trazer esse jogo, levar para os próximos jogos para a gente manter esse nível de organização defensiva, né? A gente sabe de algumas fragilidades que a gente tem, mas a gente busca em todos os jogos corrigir, mas hoje, para mim, ficou que a gente foi sólido defensivamente, apesar de ter tomado o gol ali, mas a gente não consegue controlar todos os lances, né? E acho que tem muito mérito do Hulk na jogada individual ali. E para finalizar, galera, rolaram muitos questionamentos sobre as alterações que o Paiva fez ontem. Ele ressuscita o Rossi, coloca o Ryan para jogar pelo lado esquerdo, onde o Ryan não vai bem, insiste de novo em ter Coutinho e Payet com o Coutinho morto em campo. O Coutinho não era para ter jogado o tempo que ele jogou, o Coutinho era para ter saído no começo do segundo tempo. Visivelmente ele estava se arrastando, lutando. Você vê que ele fazia esforço ali para tentar correr, fazer o balanço defensivo, mas o Coutinho estava morto já, estourado. Infelizmente é uma pena a gente ver, não sei se isso vai mudar daqui para o final do ano, mas pelo menos até aqui, então no dia 20 de outubro pode ser que isso mude e ele melhore daqui para o final do ano, mas o Coutinho tem aguentado aí 60 minutos no máximo, 65, e preocupa, né, porque é um jogador com apenas 32 anos de idade. Mas enfim, eu vou deixar com vocês aí o Paiva falando a respeito das substituições. A tirada que ele fez ali do Hugo Moura para colocar o Sforza, que isso deu uma gritalhada, a galera ficou pau da vida, e o que ele quis com as entradas do Ryan e do Rossi, principalmente o Rossi, que não joga há muito tempo. Com vocês, Rafael Paiva. A respeito das trocas, o Ryan é um jogador que a gente queria, porque o Ryan pode jogar tanto dos dois lados quanto o jogador por dentro, né? A gente sabia que em algum momento a gente ia ter que fazer mais trocas, e daí ter um jogador que tem essa possibilidade ajuda demais, né? E é um jogador potente, a gente sabia que o Atlético ia vir, a gente ia ter transição, então a gente precisava pensar num jogador de transição, um jogador mais alto para a bola parada, né? Então o Ryan nos dá isso, e o Rossi é o jogador que, de lado de campo, que melhor cruza, né? A gente sabia que agora a gente precisava colocar a bola para dentro da área, né? O Rossi era um jogador que estava mais fresco no sentido de estar mais tempo sem jogar, então a intensidade a gente sabia que ia ser absurdamente alta, e colocando Max ou Menezes eram jogadores mais de centro, jogador mais de posse, mas a gente já estava com o Coutinho e com o Payet, então a gente precisava de jogadores que chegassem pelo lado e com a perna boa cruzassem. Então a gente tinha Rossi, a gente tinha Ryan, tinha Leandrinho, continuamos com o Puma, então a ideia foi essa, né? Ter o meio com o Coutinho e com o Payet, e a gente conseguir chegar para o lado e terminar jogadas na área, porque a gente sabia que o Atlético ia baixar o bloco, ia ter muito jogador pelo centro, a gente ia ter que chegar mais pelo lado. Então foi em cima disso as escolhas. O Atlético começou a ganhar muito campo, né? Começou a ter um volume no nosso campo, e a gente sabia que a gente não ia sustentar a intensidade que a gente colocou no primeiro tempo, né? A gente se desgastou demais no primeiro tempo, com muitos encaixes individuais para a gente conseguir neutralizar o time do Atlético, que é a equipe com a melhor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que correr muito para tentar tirar a bola deles, para tentar fazer um jogo mais vertical. E a gente tinha certeza que a gente não ia sustentar todos os jogadores, né? A gente perdeu o Emerson ali um pouco antes do que a gente gostaria, e daí a gente teve que começar as trocas, né? E o Hugo e o Matheus Cocão, a gente sabia que eles não iam sustentar até o final, né? Então a gente ia colocar um pouco mais de energia para a gente tentar colocar o Atlético para trás de novo, né? Para a gente tentar saltar mais pressão,
para a gente continuar marcando individual, né? Alguns jogadores, o Paulinho, né? O Hugo cuidou do Paulinho o tempo todo, então é muito desgastante. O Paulinho anda muito no campo e a ideia era tentar manter a energia ali, tentar manter o pé na bola e o gol foi do Hulk, né? Eu acho que nem o Paulinho nem participou do lance ali, mas são escolhas que a gente tem que ter. O que a gente tinha clareza é que a gente não ia sustentar a mesma equipe até o final do jogo. Então a gente tinha que oxigenar a equipe e essa foi a ideia. Bom, eu entendi a ideia do Paiva ao ter o Ryan pela esquerda e o Rossi pela direita, mas não dá, né, cara? É muito pouco. Porque assim, se é para cruzar a bola, mantinha o Paulo Henrique, que estava bem no jogo, e deixava o Puma, que também estava bem no jogo. O Puma quase fez um gol. O Puma é um jogador que até ficou o jogo todo, mas a diferença é que ele foi recuado para a zaga, depois ficou mais longe do gol. Agora, ressuscitar o Rossi a essa altura do campeonato, não concordo. Com um detalhe, se ele queria o Ryan para fazer cruzamento, isso não é a característica do Ryan. Quantas vezes vocês viram o Ryan fazendo jogada de linha de fundo e botando bola na área? O Ryan é um jogador de cair da ponta direita para dentro, finalizando em gol e conduzindo essa bola em velocidade. O Ryan não é um jogador de assistência, ele é jogador de acabamento de jogada. Ele faz a jogada para ele mesmo finalizar, o que não quer dizer que ele não possa dar uma assistência. Mas não é da característica do Ryan ter aquela questão do drible curto, passar na linha de fundo e fazer o cruzamento. Até acho que o Ryan nem é um bom cruzador. Para ter um jogador só com a perna boa para fazer cruzamento, acho que até o Maxime talvez seria mais interessante, que ele mesmo justifica ali, que é um jogador que cai mais por dentro, etc. Mas enfim, galera, tudo que a gente fala hoje aqui é se isso, se aquilo. Na boa, já foi, já deu, já passou. E é isso, cara. A vida tem que continuar e vambora. Confesso que eu nem vou... Tô cagando e andando pra esse jogo das 4 horas da tarde aí. Tô mais preocupado com o jogo do Palmeiras e Juventude mesmo. Torcer pra uma vitória do Palmeiras. Terminar o resto do domingo e tentar reorganizar as ideias e recuperar o ânimo aí pra semana que vem. Porque tem muita coisa pra rolar aí e a gente precisa muito ganhar do Cuiabá. Toda a energia que você botou para esse jogo, você vai ter que botar para o jogo do Cuiabá. Se a gente ganhar, a gente respira. Agora, Deus o livre bater na madeira. Se o Vasco perde para o Cuiabá em São Januário, aí a gente vai ver que é merda. Aí literalmente é 5 pontos para a zona. Vai pegar depois o Bahia em casa, que o Vasco é muito freguês do Bahia, tanto em casa como fora. O Bahia tá brigando por coisa grande no campeonato. Vai para 9 jogos sem vencer. E aí, cara, o negócio pode começar a ficar muito esquisito. Então é fundamental a vitória contra o Cuiabá na quinta-feira, tá? Aí dá uma respirada, faz uma gordura de 8 pontos, e aí fica muito pertinho dos tais 44, 45, faltando ainda 8 jogos, aí você respira, tá bom? Mas vai ser fundamental esse jogo de quinta-feira. Por isso eu peço que vocês não joguem a toalha, vão pegar agora o time no pé e tá na hora de começar aos poucos já pensar em 2025. Pra mim, pai, PT saudação, valeu, obrigado. Tem uma galera que tá junto ali. A janela do Vasco, por exemplo, foi horrorosa. Tem jogador por empréstimo ali, tem jogador com contrato mais curto. Tem que começar a pensar nessa oxigenada. Final do ano aí é uma barca maneira a passar. O Vasco precisa contratar zagueiros em quantidade. O Léo, que eu acho que tem até virtudes, mas não tem clima. É um jogador que tem mercado, tentar vender ele e recuperar parte do recurso. Porque eu acho que ele tem condição de jogar, mas não tem clima. Ontem, por exemplo, ele provou que dá para jogar com a camisa do Vasco, mas não adianta, cara. Qualquer mínima falha do Léo vai ser complicado. O jogador, quando ele consegue gerar esse rótulo para cima dele, beira o impossível ele reverter. Ele vai ter que fazer, assim, uma sequência gigantesca de, atuações hercúleas, uma é atrás da outra, e se ele passar um mau momento de novo lá na frente, vai se voltar a jogar tudo na cara dele do que ele já passou por tempos atrás. Então, eu acho que pro Léo o melhor caminho mesmo no final do ano é procurar um outro clube e o Vasco recuperar o dinheiro, porque o Léo tem mercado, tem clube interessado, é um zagueiro jovem, de boa pegada, enfim, boa pegada, eu falando de boa pegada aqui, o Léo vacilou várias vezes. Enfim, cara, acho que eu já tô falando coisa com coisa aqui no final do vídeo. Deixa eu encerrar, porque a emenda tá ficando pior do que o soneto, né? Acho que é isso. Acho que tem um dito popular que fala mais ou menos isso. Deixa eu finalizar aqui, que eu já tô me passando já, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E
Logo mais eu ainda volto com a segunda e a última edição do dia. Valeu? Tamo junto.